Bom, dando sequência então à nossa programação, tenho o prazer de convidar Adriano Reginaldo Além, arquiteto urbanista, atua na Prefeitura do Rio, no IPP, na Diretoria de Informações da cidade, como coordenador de informações da cidade e coordenador do Sistema de Informações Urbanas, o CIURB. Então, Adriano, seja bem-vindo, fique à vontade para fazer sua apresentação. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a organização do evento por mais uma vez nos ter permitido colaborar com esse processo, estar aqui apresentando uma de nossas atividades no Instituto Pereira Passo. Parabenizar também aos demais apresentadores, porque hoje eu tive a felicidade de ter diversas apresentações muito interessantes e também a organização pelo formato que ele se utiliza de permitir também a participação online. Queria deixar aqui, inclusive, o registro que minha filha Gabi, de 12 anos, está em casa assistindo a palestra. Ela vai me matar quando eu chegar em casa, mas eu faço questão também de repassar isso para minha filha, porque é importante ela ter conhecimento de um pouco mais. E essa é uma oportunidade que ela está tendo de conhecer um pouquinho mais, mesmo ainda com 12 anos. Então a gente vai fazer aqui uma apresentação, tentar ser rápido, para não tomar tanto tempo. O foco da apresentação é o Sistema de Informações Urbanas, que o IPP, junto com os demais órgãos da Prefeitura, vem implementando desde julho do ano passado. Mas no início da apresentação a gente vai fazer uma demonstração rápida do cenário em relação ao IPP, e aí passaremos às informações do CIURB. Bom, o IPP ele é o órgão central de informações da Prefeitura do Rio. Ele tem uma história bastante longínqua dentro da Prefeitura, mas com outro nome. A gente vai ver a posteriori como ele se formou. Ele é o responsável pelo sistema de geoprocessamento da Prefeitura. A partir da definição do decreto que criou o CIURB, ele também é o coordenador do Sistema de Informações Urbanas da Prefeitura do Rio. O IPP tem origem no Instituto Rio Plan, que foi fundado em 1979, e ao longo dos anos o Instituto foi passando por mudanças. Atualmente, como Instituto de Urbanismo Pereira Passos, ele foi, ao longo de alguns anos, incubadores de projetos. O projeto Rio Cidade foi desenvolvido internamente ao Instituto. Tivemos uma linha de projetos na área de desenvolvimento econômico. O projeto da Olimpíada também passou pelo Instituto em determinado momento. O projeto do Porto, toda a concepção do projeto do Porto também se iniciou dentro do Instituto. Recentemente, estamos tendo um projeto com cunho de desenvolvimento social, que é o Rio Mais Social. E a partir de 2014, nós estamos coordenando o CIURB. O IPP tem a função não só de disseminar as informações relativas à cidade, mas ele tem a função de construir esse ambiente para que a Prefeitura possa se utilizar na execução das suas políticas públicas. Então, todo o andamento do trabalho do IPP é voltado para o planejamento e as ações setoriais. Disseminação de informações é um dos principais aspectos de atuação do Instituto. Nós temos um site Armazém de Dados, que completou recentemente, se eu não me engano, 14 anos. Ele sempre teve a concepção de um portal de dados abertos, antes mesmo de se falar em portal de dados abertos, ou seja, toda informação pública ela é disponibilizada através do portal. Nós também temos uma ferramenta dentro do portal para as crianças e adolescentes, que é o Armazenzinho de Dados, que também visa a informação ao público do ensino fundamental. Tem jogos, tem
diversas atividades para conhecimento do seu município, sua divisão administrativa, é muito interessante. Convido a todos a conhecerem. Aqui são alguns dados rápidos, né, em relação à cidade do Rio de Janeiro, né, uma área territorial de 1.224.000 km², uma população estimada em 2015 de 6.476.000, alguns outros dados, um parque imobiliário de mais de 2 milhões de imóveis, isso somente os cadastrados no IPTU, temos além disso as comunidades. Temos na nossa base geográfica cerca de 728.000 endereços, ou seja, os logradouros e números de porta. Isso só para dar uma dimensão para quem não é do Rio de Janeiro, do tamanho da cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade em evolução, principalmente nesses últimos anos, por conta das mudanças que foram necessárias para a execução das Olimpíadas. Então, aqui apenas alguns exemplos. Temos aí o Museu do Amanhã, que já é quase uma realidade, pronto para ser inaugurado. Isso é um demonstrativo de que as informações, elas advêm de todo e qualquer lugar. Ou seja, as informações estão circulando na cidade. Por diversas fontes, né, sensores, trabalhos da própria sociedade a partir das inovações tecnológicas. E o que a gente entende como uma cidade inteligente? É uma cidade que consegue agregar todos esses fatores, inclusive tendo plataformas participativas. A gente não acredita meramente num conceito de Big Data, onde você armazena todas as informações, mas não tem uma efetiva participação. Então, hoje a gente vem desenvolvendo plataformas participativas para que isso ocorra. Nesse contexto, se insere o CIURB. O CIURB, o Sistema de Informações Urbanas, não é algo novo, ele já existe enquanto proposta desde a lei orgânica do município. O primeiro plano diretor de 1992 já o contemplava, a sua revisão também o contemplava, e a última versão de 2011 o contempla. E nem assim ele tinha sido regulamentado. Então, em 2014, por conta desse decreto, 38879, foi instituído o CIURB. Ele tem uma concepção de colegiado, ele é um fórum, onde a coordenação foi dada ao Instituto Pereira Passos, mas ele tem um comitê gestor formado por outros 5 órgãos, 5 secretarias, e tem um colegiado composto pelas demais secretarias. O comitê gestor é o IPP, a Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de Transporte e Secretaria Municipal de Obras. Os demais órgãos já estão participando desse contexto. Foi feita uma regulamentação em que há reuniões trimestrais para se discutir o processo de geração desse sistema. Eu sempre friso que o CIURB não é um sistema de informática. Ele se utiliza da informática, mas ele é um sistema de informações cujo principal objetivo dele é gerar os processos e fluxos da informação entre os órgãos e o ambiente corporativo. Romper com a barreira vigente de que cada órgão trata da sua informação, mas não a disponibiliza ou não a interage com a dos demais órgãos.
Então, dentro da nossa concepção, o CIURB, ele é o ambiente central, onde cada órgão continua gerando suas informações, contribui com essas informações para o ambiente corporativo, e esse ambiente corporativo é um ambiente de mão dupla, ou seja, tanto o órgão disponibiliza suas informações, quanto ele absorve as informações dos demais órgãos. Ele se utiliza da plataforma SIG, né? Hoje nós estamos complementando todas as vertentes dessa plataforma. Nós trabalhamos com a plataforma da família ESE, nós temos produtos na cloud, né, no ArcGIS Online. A Prefeitura se utiliza das licenças do ArcGIS Desktop. Nós temos um contrato corporativo para a Prefeitura inteira, onde todos os órgãos têm licenças disponibilizadas através desse contrato do IPP. Esse é o portal do CIURB. Deixa eu só retornar aqui. Um dos componentes do armazém de dados é o antigo portal GEL, e hoje o portal do CIURB. Ele tem opções de você acessar dados diretamente através do portal de dados abertos geográficos. Você tem uma plataforma uma galeria de mapas com toda a produção de informações já tratadas e que podem ser tornadas públicas, disponíveis. Assim, eu não estou conseguindo ler daqui, mas assim, é uma sequência de produtos que estão disponíveis no site. Unidade de saúde. Toda a rede de informações de saúde. Estações ferroviárias, toda a rede de transportes. Meu tradutor está aqui me ajudando do lado. Estação ferroviária, principais logradouros, aeroportos. Ou seja, nós estamos construindo. Pedro. Clica, cara. Acho que ele voltou. É para ir, não é para voltar. Para frente. Para frente. O IPP, ele não é um produtor por origem de dados primários, ele se utiliza de dados produzidos por outros agentes. Nós estamos iniciando a construção de dados primários através de algumas pesquisas, mas esse não é o foco principal do IPP. Esse é uma das pesquisas que foi feita em parceria com a empresa TIM, Agentes da Transformação, onde jovens de determinadas comunidades sofreram treinamento para uso da tecnologia GIS e fomentaram uma pesquisa nas suas comunidades. Temos construído também alguns indicadores a partir das informações. Esse é um índice de pobreza multidimensional, que se utiliza de informações do censo. O nosso principal foco é a publicação de dados, né? Mas dados entendidos como dados dinâmicos, ou seja, inicialmente o Instituto, por questões de tecnologia e de processos, ele privilegiava dados prontos em tabelas para usos dos pesquisadores. Cada vez mais a gente quer disponibilizar os dados em ferramentas GEL, em aplicações que permitam ao usuário gerar a sua própria tabulação. Essa é uma das aplicações que a gente tem construído com base nas informações do censo. Ela está disponível no armazém como Atlas do Censo 2010, mas ela também pode ser utilizada
nas aplicações do ArcGIS Online e no ArcGIS Desktop, que nada mais é do que uma ferramenta que estima a população a partir de qualquer recorte que você faça. Se você definir uma poligonal retangular, uma elipse, ele apura sobre a base as informações de população e domicílio, população por faixa etária, e isso mais à frente, se houver interesse, eu explico como é que foi feito, para a gente não se alongar muito. Uma das fontes principais de informações do IPP são os registros administrativos, ou seja, cada vez mais o mundo da informação está se voltando para o uso de registros administrativos e menos para pesquisas. Diversos países já vêm adotando essa política por conta dos altos custos de pesquisa. Um dos fatores principais para a existência do CIURB foi a construção de um cadastro único de logradouros na prefeitura. Pode parecer incoerente, mas os órgãos, por diversos motivos, acabavam construindo seus próprios cadastros, porque o caminhão da Conlurb precisa ir numa rua que não consta do mapa, né? A Defesa Civil precisa ir a algum lugar que não consta do mapa. E, inicialmente, nos processos cartográficos, principalmente as áreas de comunidades, não haviam as comunidades retratadas nos mapas, eram grandes poligonais brancas. Esse processo vem mudando, né, a partir da construção de um cadastro único de logradouros e um cadastro único de endereços. Hoje nós estamos fazendo um trabalho de recuperação de informações de logradouros em favela. Já carregamos cerca de 4 ou 5 mil logradouros de favela, que não existiam na base. Ainda há muito a ser feito, porque a questão da nomenclatura é uma das dificuldades, mas isso está possibilitando o CIURB a agregar valor a partir de todas as secretarias, porque todas as secretarias que estão no campo podem contribuir com essa qualificação desse cadastro. Um dos primeiros produtos do CIURB, o CIURB se iniciou com um decreto em julho do ano passado. Por volta de setembro, iniciaram-se os trabalhos e, se eu não me engano, janeiro, fevereiro, já estava sendo publicado o primeiro produto do CIURB, que era o mapa de ciclovias. E qual é o diferencial desse mapa em relação a todos os outros mapas que o IPP já vinha produzindo antes do CIURB? O grande diferencial é que no CIURB não é o IPP o responsável pela informação. O responsável pela informação é o próprio órgão. Não é mais atribuição do IPP manter uma informação de terceiros. Então, essa autonomia dada ao órgão, para que ele que produz a sua informação e a usa localmente, ele passa a ter o poder de manter essa informação no ambiente corporativo. Então, isso tem sido um dos grandes ganhos na produção do CIURB, a autonomia dos órgãos. Esse é um projeto muito interessante, que se iniciou em paralelo à construção do CIURB. Esse é o projeto Turno Único. No ano passado, o IPP foi procurado pela Casa Civil, pela Secretaria de Educação, para ajudar a construir a nova estrutura do ensino médio, do ensino fundamental da Prefeitura. Então, todo o processo de realocação de escolas, de avaliação de parâmetros para poder localizar essas novas escolas, foi feita com o IPP. O município foi dividido em cerca de 220 microáreas, diferentes das áreas de bairro, RAs, etc., com os condicionantes dados pela Secretaria de Educação,
tendo cada microárea cerca de 1.400 crianças na faixa etária e nas condições normais de acesso ao ensino público, e eles puderam fazer a primeira fase do turno único, que está sendo já construída. A partir de dezembro já começam a ser entregues as primeiras novas escolas, no projeto Fábrica de Escola. E esse projeto, além de construir escolas, ele reorganiza todo o sistema de distribuição dos alunos nas escolas. Você terá escolas do primeira à quinta série, ou sexta série, se eu não me engano, e você terá escolas da sexta até a nona. Ou seja, o que nós vivenciamos antigamente como primário e ginásio está sendo recomposto. Escolas separadas, com a qualidade devida, e num sistema de turno único. Um outro componente desse projeto do turno único, e foi gerado nesse processo, foi de que maneira você analisa a localização das escolas. Nós construímos as microáreas, mas em que terrenos você constrói a escola? E nesse processo a gente construiu que a gente chama de sistema, mas não chega a ser um sistema de gestão de terrenos e de construção de equipamentos públicos. Esse sistema hoje está a cargo da Rio Urb, que é a gestora da construção dos equipamentos. Então, todo o processo, desde a análise do terreno até o início da construção e a entrega à Secretaria de Educação, no caso das escolas, e no caso da saúde, as da clínica da família, elas já são hoje monitoradas a partir dessa plataforma. Então, quando se definida a localização de uma construção, ela já está na base corporativa. Quando ela for concluída, ela vai para a base do órgão gestor, e o órgão gestor passa a colocar as informações pertinentes. No caso da educação, colocará quantos alunos matriculados, qual é o corpo técnico que tem nessa escola e as demais características da escola. Esse é um dos projetos que inicialmente eu comentei, que são projetos incubados dentro do IPP, o Rio Mais Social. Ele gerou essa plataforma de informações, nesse caso aí é um Map Journal, no ArcGIS Online, onde você tem informações sobre cada uma das comunidades em área pacificada. Esse modelo de informações a gente vai estar replicando para as demais comunidades. Então você tem ali um histórico da comunidade e todas as informações disponíveis sobre cada uma dessas áreas. Essa é uma outra aplicação, esse já é um dashboard, no ArcGIS Online também, onde você tem todo o monitoramento do Alerta Rio. Então, é uma plataforma em que te permite, em tempo quase que real, poderia ser real, mas ele está escalonado para cada 15 minutos, acessar a base do Alerta Rio e refazer a legenda de chuvas. E nesse ambiente você tem, além da posição naquele momento, com defasagem dos 15 minutos, você tem toda a série histórica de cada um dos pontos dos pluviômetros. Esse hoje está pautado na base do Alerta Rio, e já em conversas com os outros sistemas de pluviômetros, a gente deve estar agregando no CIURB mais cerca de 80 pluviômetros na cidade, com as informações dos mesmos moldes que já estão hoje disponíveis. Esse foi um dos últimos projetos que a gente veio desenvolvendo ao longo desse final de ano, e vocês vão ver a importância dele. Todo mundo quer saber quais são os projetos que existem para a cidade. Esse é um esforço conjunto de todos os órgãos, para que nesta plataforma todos os órgãos passem a listar todo e qualquer projeto já desenvolvido ou em gestação dentro do órgão.
Então, quando houver uma proposta de projeto de transporte, o projeto estará nessa aplicação, mantida pelo próprio órgão. E ele verá o projeto de transporte desenvolvido pela outra secretaria. Isso vai dar ao poder público um potencial de decisão, onde eu vou poder ver 3 projetos para a mesma área, que cada secretaria fez, tomar a decisão de qual deles é o melhor e provavelmente num futuro próximo deixar de fazer 3 projetos e talvez fazer um só. Então essa plataforma permite você cruzar as informações de todos os projetos que estão em andamento, definir interdependências entre eles, ou seja, numa região onde eu tenho um projeto de macrodrenagem e eu tenho um projeto de urbanização, eu não poderia fazer o projeto de urbanização sem que o projeto de macrodrenagem tenha sido feito. Então ele é um dos principais projetos que a gente desenvolveu no âmbito do CIURB, com a colaboração dos órgãos, e a gente está em fase final de implementação. Volto a dizer, todo projeto desenvolvido no CIURB retorna informações públicas para o público. Então, tão logo isso esteja disponível e verificado pelos órgãos, vai estar disponível para a população todas essas informações. Esse é um projeto que se iniciou antes do CIURB, por uma demanda das concessionárias de serviço público, SEDAI, Light, SEG e Telecomunicações, é o conhecido como Geovias. Ele trata do mapeamento de todo o subsolo da cidade do Rio de Janeiro, com uma boa parte já implementada. Ele foi produzido a partir de um convênio, um consórcio com as concessionárias, onde cada concessionária tem a obrigação legal, inclusive, de manter o seu cadastro em dia na base corporativa da prefeitura. O cadastro é apenas o primeiro módulo. O segundo módulo trata do processo de licenciamento em vias públicas, onde todo o processo vai tramitar eletronicamente, ou seja, quando a Light der entrada num processo de obra em via pública, a SEG, a SEDAI e as demais concessionárias vão estar vendo isto, sabendo que a Light está se propondo a fazer um projeto, e isso vice-versa, ou seja, num futuro, acho que não tão próximo, mas num futuro breve, poderemos ver, deixar de ver, abre buraco, fecha buraco, abre buraco, fecha buraco, porque as concessionárias vão poder interagir sobre a mesma base e até coordenar obras conjuntas. É o que a gente espera. Um outro projeto que a gente vem desenvolvendo com a Rio Luz é o levantamento dos pontos de iluminação. Não é poste, é ponto de iluminação. Ele ocorre em postes, em fachadas, em monumentos. Então, a Rio Luz iniciou esse processo em torno de agosto. Já estamos com cerca de 45 mil pontos de iluminação levantados, ou seja, cerca de 10%. E esse processo continua ao longo dos anos, até que a Rio Luz tenha todos os pontos levantados e mantendo a informação. Não é somente um levantamento que vai ficar caduco. Eles já estão tomando as providências para que a cada alteração isso seja atualizado na base. Outro projeto que a gente iniciou no CIURB, nós construímos o cadastro de praças da prefeitura, que é gerido pela Fundação Parques e Jardins, mas praça é um ambiente em que vários órgãos atuam. A Rio Luz atua, a Conlurb atua, e nesse caso específico é uma aplicação para a Conlurb.
a Conlurb faz a manutenção das praças, não só da questão de poda, mas também de equipamentos, e eles passaram a poder usar o cadastro corporativo de praças, que são as praças oficiais, só que a Conlurb também atua em áreas que têm uso de praça, mas não são praças. Vejam, áreas em comunidades, áreas vazias da cidade que são usadas como praças. Então, esse é um exemplo claro da integração entre dois órgãos que não se tinha um acesso direto às informações de um e de outro, e que hoje, tanto a Fundação Parques e Jardins quanto a Conlurb acessam as informações no mesmo ambiente, cada um responsável pela sua. A FPJ edita as informações sobre praças oficiais e a Conlurb, ela edita as informações das áreas que não são oficiais. Quando as áreas não oficiais tornarem-se oficiais, quem edita é a FPJ. Então, isso é uma divisão de esforço e uma diminuição de retrabalho e de processo passeando para lá e para cá. A nossa cartografia original, que gerou toda essa nossa base geográfica do sistema de geoprocessamento, datava de 97 e 2000. Nós temos um histórico de ortofotos a cada ano, desde 2009, mas realizamos em 2013, a partir de 2013, uma nova cartografia para a cidade. Por questões de recurso, foram privilegiadas a área da AP5, AP4 e parte da AP3. Isso corresponde a 75% da área urbana da cidade. Somente 25% da área urbana da cidade ficou fora. Levando-se em consideração toda a Zona 1 e a Zona do Centro, que não teve grandes mudanças, exceto o Porto, mas o Porto já tem um levantamento próprio. Muito pouco da cidade não tem uma nova cartografia. E o diferencial dessa cartografia é que ela já produziu os ambientes geográficos para os SIGs da Prefeitura. A gente está em fase ainda de implementação, mas acreditamos que até meados do meio do ano que vem a gente já tenha isso disponível. E ele tem toda uma estrutura nova, porque a cartografia anterior não tinha uma estrutura de identificação de lotes, de quadras, de faces de quadras, de relacionamento entre as edificações e o lote e a quadra e a face e o logradouro. Então toda essa estrutura está sendo construída, o que vai melhorar em muito as bases de acesso à informação geográfica. Outro aspecto importante que o IPP vem tratando são diagnósticos. Nesse projeto desenvolvido nas áreas do IPP, foi constituída uma metodologia em que se rapidamente tinha uma visão diagnóstica, uma visão expedita diagnóstica do território. Foi concebido um mapa rápido participativo que coleta informações no campo e gera diversas informações sobre aquela territorialidade, em especial sobre as carências, ou seja, quais são as áreas dentro daquela comunidade mais carentes, mais deficientes de infraestrutura, e isso, sendo mantido como política, vai permitir se antecipar às decisões públicas, porque nem sempre é uma comunidade inteira que precisa de intervenção ou de assistência. Às vezes, você deve priorizar isso dentro da própria comunidade. E esse mapa rápido participativo permite isso. Em relação ao monitoramento, toda essa produção de... Só um minuto.
Em relação ao monitoramento, todas as informações que são geradas no IPP, elas têm, além do processo de disseminação direto, elas também permitem um processo de informação através de notas técnicas, de estudos. Então, isso é uma vertente que a gente explora pouco, por conta não só do quantitativo de pessoal que nós temos, mas porque é um escopo que demanda bastante esforço. Então a gente tem uma produção de análise a partir das ortofotos anuais do uso e ocupação do solo. Então a gente vem construindo uma série histórica, né? 2009, 2010, 2011, estamos fechando 2013 e faremos 2015. E isso permite você construir uma análise sobre o desenvolvimento e ocupação do território. Esses mapas estão disponíveis no site. E eles têm metodologia comparativa, ou seja, você pode analisar o processo de ampliação das áreas urbanas, o processo de diminuição de área verde a partir deles. Também atuamos em projeções e cenários. Foi feito há alguns anos um primeiro estudo, né? A gente sabe que bem no início, em relação à elevação do nível do mar. Isso foi um estudo pioneiro, porque foi feito com base nas informações disponíveis naquele momento. Ele já sofreu uma atualização para a área interna da Bahia, como nós vemos aí. Essas cores definem a sensibilidade à questão da elevação do nível do mar, e nós estamos nos preparando para desenvolver um novo estudo em relação a esse assunto, com apoio de outras instituições. Colaboração. Essa tem sido a vertente mais recente do Instituto, dentro do CIURB, onde nós iniciamos um processo de construção de mapas participativos. O primeiro mapa participativo que construímos começou com uma iniciativa de uma comunidade, a comunidade de Manguinhos, que nos procurou e queria fazer um mapa participativo para que a comunidade pudesse se autolocalizar, a comunidade pudesse se conhecer. Então nós desenvolvemos inicialmente para a comunidade, mas aberto ao município inteiro, e hoje você já tem contribuições de diversas áreas da cidade em relação à localização dos equipamentos que existem dentro de cada comunidade. Ele tem um menu que restringe a colaboração, por ser um mapa público, né? Temos que ter esses certos cuidados. Então, assim, em relação essas são mensagens que a gente sempre tenta passar, não vou lê-las, mas assim, vou tentar fazer uma conclusão rápida em relação ao processo do CIURB. Como eu disse antes, nós começamos esse trabalho em setembro, de fato, do ano passado. De setembro para cá, nós já realizamos cerca de 50 a 60 reuniões setoriais com todos os órgãos da prefeitura, onde com cada órgão a gente vem estabelecendo um processo de trabalho. A construção do CIURB não é simples, a gente sabe que todo movimento político e de eleições, ele é um componente dessa realidade. Nós esperamos que ano que vem ele esteja de fato consolidado. Por quê? Porque nós acreditamos muito nesse processo colaborativo entre os próprios órgãos da prefeitura. Nós não acreditamos num órgão central de informação que simplesmente capte a informação e fique responsável por captá-la de novo e atualizá-la, captá-la de novo e atualizá-la.
Nós só acreditamos num processo em que o órgão tem autonomia para, gerada a sua informação, ele próprio colocá-la no ambiente corporativo e ser responsável por ele. Então, esse processo tem sido muito rico. Nós já construímos, estamos para aprovar o Plano Anual de Trabalho de 2016. Esse Plano Anual de Trabalho, ele terá uma agenda que foi construída com cada órgão, ou seja, em 2016, a gente já tem a indicação do que cada órgão vai produzir dentro do CIURB. E queremos construir uma agenda intersetorial, onde não só o que interessa é o interesse daquele órgão, mas sim o interesse coletivo da informação entre os órgãos. A gente acredita que com isso a gente tenha um processo que começou e vai ter continuidade daqui para frente. E o IPP, ele é o repositório dessas informações e com os avanços tecnológicos que acontecem, a gente tem conseguido agregar o esforço sem que, principalmente o técnico da prefeitura, entenda isso como um retrabalho, como um esforço, né, que ele está fazendo em vão. Nós acreditamos muito no CIURB como uma ferramenta fundamental para agregar valor a essas informações que hoje estão em cada órgão e que, através do CIURB, vão estar à disposição da sociedade. Agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição para qualquer esclarecimento. Bom, parabéns, Adriano, obrigado pela apresentação. Temos alguma pergunta? Meu nome é Cláudio Magalhães, eu sou da Carto Consultoria e eu trabalho com essa área de geoprocessamento, inclusive já prestei alguns trabalhos para o IPP. Eu queria saber sobre essa questão dos logradouros, primeiro. Essa lista de logradouros você disponibiliza no site desses novos logradouros? E a segunda coisa, eles têm o mesmo, eles têm uma contrapartida com Correios? Como está sendo feita essa questão de endereçamento? Bom, vamos por partes. Toda essa informação sobre logradouros, ela está disponível. Tanto você pode acessar os nossos mapas digitais, você tem a opção de baixar as informações, você tem no portal de dados aberto geográfico informações disponíveis. Inclusive desses 4.000 novos. Isso, não. Só que você não vai encontrar a caracterização de que aquele logradouro é de favela. A gente entende logradouro como logradouro na cidade como um todo. Você não vai chegar lá e... Você pode filtrar, sim, geograficamente, quais são os logradouros que estão em favela, mas jamais aqueles logradouros serão caracterizados como logradouros de favela, porque isso é mais um ato de imputação de que aquele logradouro é diferenciado em relação ao outro. Então, é um cadastro único de logradouro, ele segue a mesma norma em relação ao cadastro, e você pode filtrar geograficamente. Com relação com relação ao Correio. Nós já tivemos várias reuniões com o Correio, com a regional do Correio. Ficamos de desenvolver um trabalho conjunto, porque eles têm uma base própria. A base deles não se conecta com a nossa, a nomenclatura é totalmente diferente, a estrutura de nomenclatura. A questão dos CEPs do Correio, o CEP pode identificar apenas um endereço e não um logradouro como um todo. Então, tem várias nuances em relação ao cadastro do CEP. A gente tem um certo batimento, principalmente no setor da fazenda, tributário, eles fazem um batimento alfanumérico dos logradouros, mas não geográfico. É interesse nosso que isso aconteça, mas isso depende não só do próprio IPP, mas também dos próprios Correios, da gente efetivamente realizar um trabalho em conjunto, porque o mais importante não é eu ficar associando o CEP do Correio ao meu logradouro. O mais importante é o Correio manter a base de CEPs no cadastro único de logradouros. Então, isso é um esforço conjunto que a gente tem que fazer, mas está na pauta.
mas ainda não fizemos. Uma segunda questão que me chamou a atenção, você falou que os dados, o IPP não está preocupado em gerar dados primários. Não foi bem isso. Eu entendi assim. Só para complementar, os dados cartográficos, o IPP está fazendo algum tipo de esforço de criar essa base cartográfica? Continua assim? Sim, como eu citei, nós acabamos de produzir 75% da área urbana em nova cartografia. Então, quando eu digo que a gente não produz dado primário, obviamente cartografia é um dado primário. Mas eu citei em relação a dados como o do IBGE. Nós não fazemos pesquisas rotineiramente, fazemos pesquisas esporádicas. Então, nós não consideramos isso como produção de dados primários, exceto cartografia. Cartografia é atribuição do IPP e é dado primário. Porém, cada vez mais você tende a gerar menos cartografia, porque você tendo uma cartografia boa como nós temos, você pode mantê-la a partir das ferramentas que a gente tem hoje, ortofoto, imagem satélite. Toda a base de logradouros de favela que a gente vem construindo, a nova cartografia está trazendo. A nova cartografia está trazendo as edificações em favela restituída, os logradouros em favela restituídos. E aonde não tem cartografia, a gente já está colocando os logradouros de favela. Então, a gente se utiliza de todos os meios para ter uma base geográfica o mais completa possível. Antes ficava-se muito limitada. Não, eu tenho que fazer uma nova cartografia para ter informação. Isso caiu por terra, porque com as ortofotos, com a qualidade das ortofotos, eu não tenho precisão cartográfica, mas eu tenho informação à beça. E por último, essa questão da uma cartografia participativa, como é feito o controle de qualidade dessa informação por vocês? Hoje a gente não faz uma cartografia participativa. O que a gente tem feito hoje é permitir aos demais órgãos da prefeitura que atuam no território começar a contribuir com a base de logradouros. Tá? Isso em relação à cartografia. O mapa participativo, ele é de localização e determinadas informações relativas àquela localização. Então, na comunidade de Manguinhos, ele tinha um escopo, serviço, comércio, eu não lembro de cabeça. Aí ele ia lá, marcava um ponto e dizia que ali era o sapateiro fulano de tal. Ele está participando, ele está contribuindo com uma informação, mas essa informação não é uma informação cartográfica. É uma informação ajustada à necessidade daquela comunidade. A gente está produzindo, nesse momento, um mapa sobre a cultura carioca. E ele tende a ser participativo. Ainda está no forno, não tem data. Mas a gente está nesse processo de construção de deixar de ser meramente um expositor da oficialidade para receber a contribuição da população dentro dessa oficialidade, com todas as restrições que são necessárias por conta de ser um ambiente público. Obrigado. Bom, agradeço mais uma vez ao Adriano. Eu tenho algumas dúvidas também, mas por conta do nosso horário a gente conversa posteriormente. Então, muito obrigado, parabéns pela apresentação.